Olá pessoal, aqui é o Art. Estamos aqui na sexta videoaula do Dreamwave 8, gravada para o fórum Invaders. Nessa videoaula nós vamos aprender outros atributos de tabela, também trabalhando com camadas, ok? E colocando imagens dentro da tabela. É bem interessante. Então vamos utilizar alguns conteúdos que inserimos em aulas passadas, no nosso curso aqui de Web Design. Então, para começar, vou mostrar aqui o funcionamento de uma camada para vocês, que é bem interessante trabalhar com camada. Vocês vão clicar aqui, ó, na guia Layout, ok? Clica na guia Layout. Vocês vão escolher aqui o Draw Layer, que é a camada. E para fazer a camada é muito simples. Você só precisa clicar, segurar e arrastar, como eu estou fazendo aqui. Então não tem nenhuma, ok? Dificuldade de fazer uma camada. Você pode colocar uma cor de fundo na camada, ok? E você pode também criar um layout todo em cima de camada. Então vou criar um pequeno layout aqui, um exemplo de um simples layout em camada, só para vocês se basearem no que a gente pode fazer ou não com a camada, ok? É sempre bom trabalhar com camada com as margens da página em zero, ok? Então vocês estão vendo aqui, você pode digitar livremente qualquer conteúdo dentro das suas camadas, colocar imagens, tabelas dentro da camada. E o mais interessante é que você pode, mesmo com o objeto dentro da camada, mover a camada, ok? Para qualquer outro lugar da página. Então é muito interessante se fazer isso aí. Uma camada ela não pode ficar em cima de outra camada, ok? Ela pode ficar abaixo ou do lado da outra camada. Então é como se uma camada fosse se ajustando à outra. Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma imagem. Vou no menu Insert, clicar em Image, ok? Vamos colocar uma imagem aqui, um papel de parede, ok? Ele está salvando na pasta. Então um papel de parede aqui do Fórum Invaders, né? A imagem muito grande, um tamanho de 1600 por 1200, então vou reduzir o tamanho da imagem com os atributos, eu vou colocar 250 por 250, ok? Eu vou criar uma camada pequenininha, ok? E vou, ó, clicar na imagem e jogar a imagem dentro da camada. E agora eu vou ter, ó, o poder de arrastar a imagem para onde eu quiser. Interessante que a camada ela se ajustou ao tamanho da imagem, certo? Então poderia ter aqui no exemplo uma tabela. Vamos supor que teríamos aqui uma tabela. E dentro dessa tabela, ok? Essa tabela aqui você poderia, por exemplo, colocar ela dentro de uma camada. Aí você me pergunta, como é que eu vou colocar uma tabela dentro da camada? A tabela por si só, ela já fica dentro da camada, quando você faz ela dentro da camada. É muito complicado se arrastar uma tabela para dentro da camada. Você tem que ativar o modo script da tabela para que você possa fazer isso. Então, é bem simples você apenas criar uma camada, como eu fiz aqui, e colocar a tabela dentro da camada. Porque por si só, depois que você redimensionar a tabela, você vai poder mover ela para qualquer lugar da sua página, ok? Então muitos sites hoje utilizam camada. Eu vou colocar agora a imagem dentro de uma das células aqui, ok? Dentro dessa primeira célula da nossa tabela. Então a tabela ela vai tentando se ajustar, ok? Eu posso aumentar a camada. E assim a gente pode estar trabalhando com as camadas. Lembrando que essas linhas da camada elas não aparecem na página. É como se tivesse sempre borda zero. Então nunca vai aparecer lá na página, ok?
Então isso aqui foi uma aula para vocês aprenderem a trabalhar um pouco mais com tabelas e com camadas também, ok? Que foi o Artes, um abraço.